Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, terça-feira, 27 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Ainda de uma maneira experimental, nós vamos fazer análise dos preços semanais da Bitcoin cotada em reais para esse domingo que encerra a semana em 2 de dezembro. Vamos então à análise. Nós temos aqui, dentro da análise diária da Bitcoin cotada em dólares, segundo o site coinmarketcap.com, nós temos aqui que nós tivemos uma queda bastante acentuada. A gente pode ter uma ideia aqui da extensão dessa queda aí dos últimos dias. Nós já estamos aí quase 10 dias de queda. Tá? Nós saímos aí do patamar aí dos 6.400, logo abaixo dos 6.500, 6.350, alguma coisa, em torno de 6.400. E fomos até abaixo dos 4.000 dólares. Então nós estamos falando aí de praticamente 2.500 dólares de queda. Então foi uma queda bastante expressiva, mas a gente pode olhar algumas peculiaridades no volume. Essa informação aqui dentro do gráfico diário é bastante interessante, dentro dessa perspectiva aí de 59 dias. Então nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de zoom nisso, dentro de uma perspectiva aí de 23 dias, a gente consegue ver alguma coisa bem interessante. Nós vamos dar um zoom nisso daí agora. Então vamos lá, a queda aqui ela começou praticamente aqui no dia 13 de novembro. Então nós tivemos uma queda bastante acentuada, com bastante volume. O volume é em torno de quase 2 desvios padrão acima da média, 1,75 em torno dessa cor. Então um volume bastante expressivo, uma queda bastante fora do normal, surpreendeu o mercado, etc. O que aconteceu foi uma subsequente queda, porém com volume sim, mas uma amplitude bastante menor. Isso aí denota já um princípio de reação do mercado. Essa queda, então, ela se estabilizou praticamente no dia seguinte. Nós tivemos um movimento praticamente horizontal, já com bem menos volume, em torno de um desvio padrão acima da média. O que aconteceu foi uma reação com menos força ainda. Então, nós estamos falando de menos de um desvio padrão acima da média, em torno de 0,75, ou seja, uma reação bastante fraca, em especial comparado com a força que teve em volume de negociação a queda do dia 13. Então, aí no dia 17 nós tivemos uma leve ascensão, porém com fraco volume negociado. O que aconteceu? Nós fomos seguidos por uma nova queda. Notem que a extensão dessa queda aqui foi um pouco maior do que a da queda do dia 13. Então, aí no dia 18, no dia 19, nós tivemos uma queda aí de praticamente 1.000 dólares, vamos falar em torno de 900 dólares, com volume elevado, não tão elevado quanto a queda do dia 13. O que aconteceu foi que no dia seguinte nós tivemos nova queda com muito mais volume, aí sim 2 desvios padrão acima da média, porém uma extensão menor. O que está acontecendo? Começa a aparecer aí dentro da nossa interpretação uma força compradora impondo uma resistência aos preços, exigindo muito mais volume para que tenha uma variação ainda menor nos preços. Então isso aqui é o esboço de uma reação, provavelmente aí se aproximando de um limite, de um suporte. Qual era esse suporte? Dentro da nossa análise era o 4.600. Na realidade, o 4.600 está um pouco acima aqui do patamar final e está um pouco abaixo do início dessa segundo movimento de queda aqui. Um pouco abaixo dele. Então o que acontece? Esse suporte ele foi rompido, mas ele impôs sim uma resistência à movimentação dos preços, ou seja, ele serviu de suporte, ele serviu como uma frenagem nesse movimento baixista. O que aconteceu foi que nós tivemos uma reação no dia seguinte, a exemplo da que nós tivemos aqui nesses 2 dias ali, no dia 16, dia 17, ou dia 17 e dia 18, né? Que nós tivemos ali uma leve recuperação, porém sem volume. Aqui nós tivemos uma recuperação de um dia só, é verdade, porém com bem mais volume do que essa recuperação. Continuem. O que aconteceu? Ele foi seguido aí de uma nova queda, porém essa queda foi sem volume. Notem que a primeira queda teve bastante volume, a segunda queda teve bastante volume, a terceira já teve um volume menor. A primeira reação teve pouco volume, a segunda reação teve um pouco mais de volume, a terceira reação teve mais volume ainda. Ela voltou a ceder, porém ela está cedendo com volume bem maior do que nas
dias conseguintes, ou seja, nas quedas anteriores. Então, o que está acontecendo? Dentro da nossa interpretação, ainda um pouco cedo para falar, mas está sugerindo isso, que as quedas estão continuando a acontecer, sim, porém cada vez com menos volume. As reações estão acontecendo, sim, porém cada vez com mais volume. A conjunção desses fatores sugere que nós podemos estar perto aí do final da queda, como a gente já comentou nesse 2 dias atrás aí no nosso vídeo, tá? Um update ali de que a queda da Bitcoin podia estar perto do fim. Esse é o tipo de evidência que suporta a nossa colocação, e aquela colocação foi feita de uma maneira independente dessa análise, que não tinha sido produzida, foi baseada na observação direta do volume nas fontes de dados, como a gente comentou no vídeo. Bom, então o que nós temos aqui? A expectativa aqui da predição para o dia de hoje, nós temos aí uma continuidade na queda, sim, porém, dentro dessa expectativa, a nossa interpretação em cima desse gráfico aqui é que a gente fique aí na parte superior, se não algo acima do topo desse intervalo aqui. Aqui o algoritmo está sugerindo 13.200, 13.637, mais ou menos um range aí de $400, né? Abaixo aí do suporte, exceto pelo topo do intervalo. Então a gente acredita que talvez a gente visite o topo desse intervalo ou se mantenha acima. Agora, uma coisa que é interessante chamar a atenção é a coloração do fundo desse gráfico. Para quem está acompanhando as nossas análises, esse é o primeiro gráfico azul que está aparecendo. O que quer dizer isso? É uma correlação negativa entre volume e preço. O que isso quer dizer? Se o volume de negociação aumentar, o preço cai. Mas nas análises que a gente vinha fazendo, em especial nessa que eu estou me referindo, ao último vídeo que a gente lançou 2 dias atrás aí sobre o update na queda da Bitcoin pode ter terminado, a gente falou exatamente o contrário. Se o volume de negociação aumentar, os preços vão subir. Então, o que está acontecendo aqui? É o seguinte, os preços ao final de cada dia sofreram quedas. O volume em cada dia foi maior. Então, encerrado o dia, ou seja, dentro de uma escala diária, considerando todo o dia, os preços estão cada vez menores e o volume de negociação vem aumentando. Isso denota uma correlação negativa entre preços e volume dentro do gráfico diário. Porém, intraday, o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo é que cada vez que o volume de negociação cai, os preços caem. E quando o volume de negociação aumenta, os preços param de cair e se recuperam. Nós já vamos mostrar isso aí quando nós entrarmos direto na fonte dos dados. Então, intraday, nós estamos com uma correlação positiva entre preço e volume. E no gráfico diário, nós estamos com uma correlação agora negativa entre preço e volume. Então, isso é importante a gente ressaltar. A gente já tinha comentado em algumas análises ali na nossa playlist do Vlog, que a correlação entre preço e volume e mesmo a tendência é função da escala, né? Vocês podem observar o nosso gráfico semanal, a análise que a gente fez ontem da Bitcoin, ela está o fundo avermelhado, porque mais volume, mais preço, menos volume, menos preço. Aqui no diário está ao contrário. Então, isso é possível, isso acontece, isso depende da escala de tempo que a gente olha, a gente pode observar uma relação de forças inversa em relação a uma outra escala. Tá? Então, vamos aí passar para a nossa análise aí do Bitcoin cotada em reais, tá? Com os dados fornecidos aí pelo mercado Bitcoin através do Quandl.com. Então, o que nós temos aqui é uma queda, evidentemente, mas olhem a variação interessante. A primeira etapa da queda, o primeiro dia de queda foi menor, o segundo dia de queda foi maior, desculpa, a semana, nós estamos na semana. Nós estamos aqui com uma semana aqui com mais queda e mais volume, superando totalmente o volume de negociação que vinha acontecendo aí nesse intervalo de 23 semanas. Então, bem interessante essa relação, uma queda que acelerou, mas atualmente esse aqui não é o preço do final da semana, esse aqui é o preço da semana atual incompleta. A gente está com uma leve recuperação e a manutenção desse nível ou uma leve recuperação dos preços aí com um patamar aí, quem sabe aí dos 16 mil,
ela pode iniciar aí um fundo, provavelmente aí interrompendo essa queda, tá? Nós ainda temos que aguardar. A semana ainda está bastante no começo, nós temos aí praticamente aí 5 dias aí até o seu término, então tem muita negociação ainda para acontecer, os preços aí tem muito espaço aí para variar, e nós começamos a ter aí bastante espaço aí para recuperações quando o momento chegar. Aliás, quando vai ser esse momento nós já vamos comentar. E aqui então o nosso algoritmo aí fazendo a predição explícita dos preços, dada a manutenção aqui desse patamar, ele está prevendo aí uma leve recuperação. Nós vemos aqui um viés de alta, que é quando há predição para a semana, ela está acima do fechamento da anterior. Então nós temos aí uma expectativa de 14 mil a 17 mil, a gente tinha comentado ali os 16 mil reais, né, para Bitcoin, que praticamente o centro do intervalo aqui em 15.800. Então isso aí é possível na condição de que a gente vê aqui uma correlação positiva entre preço e volume. Nós estamos aqui praticamente 50%, o volume de negociação tem que aumentar. O volume de negociação aumentando aqui, os preços tendem a subir. Nós estamos na escala semanal, é verdade que é Bitcoin em reais, mas essa lógica aqui ela permanece um pouco menos de força do que no mercado global, Bitcoin em dólares, né, onde é que a correlação é muito maior, o fundo aqui é avermelhado, mas dentro do mercado em reais, que é um mercado bastante menor, é um mercado sujeito aí a variações aí de toda a sorte, nós temos aí uma correlação positiva, ou seja, mais volume, mais preço. Então, é basicamente isso aí que nós vamos esperar. Então, pessoal, agora nós vamos passar direto para a análise das fontes de dados e nós vamos comentar aí a nossa ideia de que pode estar acontecendo aí com os preços, fundamentais um pouco melhor. A gente volta aqui para o CoinMarketCap. O que nós temos aqui? Nós temos aqui Bitcoin atualmente negociada em 3.700 dólares, tá? Nós temos aí uma queda continuada, a gente pode ver aqui pelo gráfico dos últimos 7 dias, nós estamos tendo sim uma queda bastante clara, um canal de baixa aí, e bastante evidente. Todas as outras também. A gente vê aqui o Bitcoin Cash cedendo aí os ganhos que ele apresentou aí nos últimos dias, cedeu e retomou a sua trajetória de queda, e o Ripple, que vinha se sustentando bastante bem aí, está cedendo aí, já está na casa aí dos 34 centavos, mas aparentemente a queda dele está perdendo declividade. Vamos dar uma olhada em volume, como é que isso aí está. Nós temos aí agora BitMEX liderando o volume de negociação com 4 bilhões, a gente pode notar aqui que o volume dela estabilizou. Então, isso aí justifica uma parada na movimentação dos preços da Bitcoin. A gente pode notar que aquele patamar do 13.700, 13.800, ele está se sustentando. E isso pode estar sendo aí o fundo que a gente vinha comentando nas nossas análises. E aqui fica claro que quando o volume de negociação subir intraday, os preços eles no mínimo param de cair. Então isso é bastante importante, isso é necessário aqui, e essa tendência, esse comportamento se mantendo, se prolongando, ele deve levar sim para um comportamento diário de estabilização. E isso aí se mantendo, a gente pode ter isso se propagado para o gráfico semanal, uma estabilização nos preços, uma formação de fundo, que pode ser o princípio aí de uma recuperação. Qual que é a causa desse movimento? A gente tinha comentado aí nossa expectativa Bitcoin Cash, né? Então, vamos dar uma olhada aqui em como estão os preços, os blocos, a mineração. A gente tem aqui o Bitcoin ABC atualmente com 67% aí do hash power, tá? da taxa aí de hash, enquanto o Bitcoin SV, que é a versão do Craig Wright, está com 33%. Então a gente vê aí uma clara vantagem para o bloco tradicional, o bloco ABC, que propôs modificações que foram rejeitadas pelo bloco SV. Então, a expectativa é de que isso aí esteja chegando ao fim, seria bastante positivo. E aí a gente tem aqui o anúncio e que as duas chains elas vão ficar permanentemente divididas, tá? Então, pelo menos para um futuro que pode ser vislumbrado. Então, existe uma possibilidade, pode ser, de que surjam aí duas moedas com o tempo, tá lentamente se encaminhando para isso. Isso seria uma possibilidade.
Então vamos aguardar. A esperança é que essa situação se resolva. Acho que o mercado aos poucos está trazendo uma solução natural para isso, que seria talvez uma divisão, seria manutenção de duas moedas independentes ou cadeias independentes. Isso vai talvez ter que acontecer em algum momento, e aí isso encerra essa disputa e isso provavelmente normalize o mercado de criptomoedas em termos de confiabilidade. É um pouco cedo para estar falando nisso, mas uma coisa que as criptomoedas não necessitam, não carecem, é de dificuldades. A gente já tem que enfrentar aí resistência de governos, a gente já tem que enfrentar aí uma série de questões tributárias para se adequar. Então, o mercado ele não precisa de mais pressão ou de mais dificuldade, ele já tem isso de sobra. Olhando aqui então no site da BitMEX, então para encerrar a nossa análise, nós vemos aqui que o suporte que a gente vinha comentando aqui na casa aí dos 3.600, 3.700, ele vem se mantendo dentro do gráfico intraday. Esse aqui é o gráfico de 1 hora. Então, isso é uma importante indicação de que nós aparentemente estamos fazendo um fundo. A gente vê aqui 3.700, 3.715 aí se mantendo. Então, essa é a expectativa de que os preços não passem daqui. A gente pode olhar que o volume de negociação está atualmente baixo. A gente teve aí algumas altas aí nessas movimentações, e toda vez que o preço se aproximou desse fundo aqui, nós tivemos aí um candle de alta, nós tivemos aí um volume de compra aí expressivo. Isso tem sustentado os preços aí no intraday. Evidentemente eles recuam e cedem esses ganhos aí depois. Ele está com uma fraqueza para subir além disso, mas abaixo disso ele tem aguentado já faz aí um bom par de dias, e dada a exacerbada movimentação baixista que ele teve, é admirável aí esse esforço aí da força compradora para sustentar os preços nesse patamar, e isso reforça a nossa expectativa de que esse aqui é o fundo dessa queda. Tá? Ela pode continuar a cair, evidentemente que sim, mas a gente acredita que pelo cenário a probabilidade disso acontecer é menor do que uma lenta e gradual recuperação. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, pela atenção. Aqui à direita vocês veem a URL para o nosso site, https://greenfield-br.com/vídeos. Ali nós estamos publicando as nossas análises diárias. Nós não vamos mais publicar as análises diárias no YouTube. Tá? E esse site ele está liberado, vocês são bem-vindos ali também. As nossas análises semanais vão continuar sendo publicadas também no YouTube, no nosso canal, e vocês são bem-vindos ali também. Por favor, assinem nosso canal, ativem as notificações, e qualquer coisa que a gente falou que não ficou claro, por favor, coloquem nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!